Mas aí, Max, e se o guia bascular, tá basculando ali, o que eu faço? Bom, vou passar o pulo do gato. Aí que para você, o guia não desceu totalmente. Pô, o guia não desceu, Max. E aí, o que eu faço? Se o guia não desceu. No desenho tem que se atentar, por isso que eu falei, tem que se atentar no assentamento do guia. Se o guia não assentou totalmente, isso impede a sua cirurgia. Se o guia não assentar totalmente, tá? Algumas coisas você tem que se atentar nisso. Não assentou, primeira coisa, óbvio, né? Se for possível fazer essa prova prévia, o guia não assentar, vou fazer um elemento que já é área dentro, vou provar o guia não assentou totalmente. Eu olhei ali na minha janela de verificação que meu guia não está assentando, né, na minha janela de verificação. Aí, o que você tem que fazer? Olhar o planejamento. O que mandaram para você? Entendeu? Para ver se tem algum gap naquela região. Dificilmente vai ter. Só que existe uma questão na hora da impressão que faz um alívio interno. Tá? Dificilmente vai ter um gap. Tá? Mas isso na hora da cirurgia pode gerar uma dúvida. Pô, o guia não assentou, e aí o que eu faço? E às vezes é 1 milímetro, meio milímetro, 1,5 milímetros que ele não desce, entendeu? Aí você faz alívio interno, tem que estar sempre uma broquinha, tá, gente? Cirurgia guiada, você tem que estar com uma broquinha ali, uma ponta reta, para você, de repente, fazer alguns alívios internos, tá? Deixar bem claro isso. Alívios internos, vai lá e desgasta o guia cirúrgico. Se ele não assentar, isso não que isso não impeça a sua cirurgia, mas aí você vai ter que pensar bastante na hora da fresagem. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Para vocês entenderem. Vamos lá, você está com um guia cirúrgico lá, você vai fazer um elemento anterior, você planejou lá um implante de 3,5 por 13, sei lá, um elemento 11. Eu sempre falo assim para facilitar, porque é mais fácil, tá? Facilitar para vocês entenderem. 3,5 por 11. 3,5 por 13, enfim. Offset padrão para facilitar a vida de todo mundo, tá, gente? Offset padrão. Vou botar offset alterado, não. Se o guia não assentou, gente, aí a parada é a seguinte. Não, se o guia não assenta, não há margem para a gente trabalhar com cirurgia sem retalho. Tá? Por quê? Toda a nossa referência é o guia cirúrgico, o assentamento correto do guia cirúrgico. Se ele não assenta, entendeu? Eu, de certa forma, eu perco um pouco a minha referência apical. Mas isso não impede a sua cirurgia. Tá? Então, assim, tem como a gente contornar isso com alguns recursos. Porque às vezes você está ali na cirurgia, você não vai parar a cirurgia. Pô, não, vou abortar a cirurgia aqui, vou fazer a mão livre. Mesmo com o guia não assentando totalmente, você consegue fazer guiada e seu implante fica bem posicionado, mesmo ele não assentando. É claro que isso é raro de acontecer. Cara, mas você tem que saber disso, que quando acontecer, você já está sabendo da parada. Já sabe se virar. Não é simplesmente, não assentou, não vou fazer mais a cirurgia. Tá? Guia não assentou. Primeira coisa que você tem que fazer é abrir retalho. Não existe guia não assentou sem abrir retalho, sem não abrir retalho. Você vai fazer a cirurgia sem corte, sem retalho. Se o guia não assentar, galera, na boa, tem que abrir retalho. Você tem que olhar para a crista óssea. Porque muitas vezes, dente anterior, você programou seu implante, vou facilitar, você programou seu implante ali a nível ósseo. Gente, somente uma suposição, tá? Para simplificar. Vamos supor que você planejou seu implante a nível ósseo, de 13 milímetros a nível ósseo, porque você tem muita gengiva. Então, você não vai descer 2 milímetros, você tem lá 4, 5 milímetros de gengiva, você não vai enterrar esse implante de 2 milímetros para tentar achar um transmucoso ali de 6, 7, sem necessidade. Né? Vamos subir essa plataforma, deixar ali a nível ósseo e trabalhar com um transmucoso ali de 3,5, né? Bacaninha, dá para trabalhar a gengiva ali. Tá? Trabalhar a gengiva dessa forma. Pô, só que o guia não desceu. O que tu vai fazer?
Retalho. Primeira coisa, olha para a crista. A sua referência é a crista, que é seu implante a nível de crista, óssea. Você vai fresar os 13 milímetros, conforme manda o planejamento, manda o figurino. No implante de 13, eu vou fresar 13. Dentro da filosofia do meu kit cirúrgico. É assim que tu vai fazer. Tá? Isso com a lança, com a 2, né? Com a 2. Não vai com a outra, não. Vai com a 2. Quando você fresar os 13, tu vai pegar lá a sua sonda milimetrada do kit convencional, não do kit de guiada, gente. Do kit convencional, olhando para a crista óssea, e vai medir a profundidade do alvéolo cirúrgico. Das duas, uma. Ou ele tem os 13, ou ele tem menos que 13. Por que ele tem menos que 13? Porque o seu guia, se ele não assentou, ele tá com um subassentamento, né? Ele não assentou totalmente. Então você tem que olhar para a crista, pô. Para depois não falar assim, porra, o implante não ficou na posição, fiz guiada lá. Eu planejei meu implante a 2 milímetros infraósseo e meu implante ficou a nível ósseo. Entendeu? Mas o cara não se atentou no assentamento do guia cirúrgico.